Galera, para finalizar aqui, ó, campo elétrico resultante. Ó, cabe lembrar para vocês o seguinte, né? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então a gente tem que estar ligadaço. Na hora que a gente vai somar campo elétrico. É vetor, vetor. Se a gente tiver campo elétrico 1, campo elétrico 2, no mesmo sentido, galera, para achar a resultante desses dois campos elétricos, ó, a gente vai simplesmente somar, lembra? Resultante vai ser o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Agora, se eu tiver, ó, campo elétrico 1, campo elétrico 1 e campo elétrico 2 em sentidos opostos, o cara tem que estar ligado que ao invés de somar aqui, ele vai diminuir. O campo elétrico resultante, ó, seria o campo elétrico 1 menos o campo elétrico 2. Tudo bem? Maior menos menor. Então a gente tem que estar ligado, ó, que campo elétrico é uma grandeza vetorial. O cara soma como se fossem vetores. Qual é a única situação em que o campo elétrico resultante pode dar zero? Claro, né? Quando somando os vetores campo elétrico, eles se anularem. Certo? Se tiver só dois campos, ó, para dar zero, os dois têm que ter mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. Nesse caso aqui, ó, o campo elétrico resultante só daria zero, só, se os dois campos tivessem valores iguais. A gente vai ver alguns exemplos, né, em que isso aparece. Determine um ponto em que o campo elétrico resultante é zero. Galera, lembra? Os dois vetores têm que ter sentidos opostos e valores iguais para se anularem. Então a gente sempre vai usar isso daqui, ó. E1 é igual a E2. Mas é que aí quando eles não tiverem mesma direção, é chato, né? Como vetor. Ó. Se eu tiver aqui, né, num ponto, um campo elétrico para a direita, beleza? Um campo elétrico para cima, um campo elétrico para cima. Para o cara achar a resultante, ó, teria que fazer uma soma de vetores. Ou o bico de um na bunda do outro, ou, lembra aquele esqueminha? Ó? O cara traça na ponta de E1 uma reta paralela a E2. Na ponta de E2, uma reta paralela a E1. E trace a diagonal aqui, ó, que seria o campo elétrico resultante. Soma de vetores. Ok? Se esses dois campos forem perpendiculares, percebe que aqui fecha um triângulo retângulo. Para achar a resultante, eu poderia usar até Pitágoras. Ó. Campo resultante ao quadrado é igual ao campo 1 ao quadrado, mais campo 2 ao quadrado. E resolvi o probleminha. Achava um campo de cada vez e depois resolvia. Mas se o ângulo não for 90 graus, vamos supor que nesse caso era. Ó. Se o ângulo não for 90 graus, a coisa complica um pouquinho mais ainda, né? A gente tem que usar aquela equação gigante de regra do paralelogramo. Estão lembrados? Soma de vetores? Ó? Aquela equação enorme lá, o campo resultante seria raiz quadrada de campo 1 ao quadrado, mais campo 2 ao quadrado, mais duas vezes o campo 1, vezes o campo 2, vezes cosseno do ângulo entre eles. Certo? Que nesse caso seria 90 graus. Já que se tiver 3 campos, 4 campos, 5 campos, cara, não vai ter 2, né? Quando tem 3 cargas, 4, 5, 6, criando um campo no mesmo ponto, o normal é que alguns deles se anulem. Então o cara vai desenhando um por um, tenta ver o que anula um com o outro, para dar uma olhadinha no que sobra. Se ninguém se anular, daí não tem jeito, né? O cara tem que fazer aquele bico-bunda, lembra? Desenha o primeiro, na bunda o segundo, o terceiro e tal. Vai desenhando, ó, pega os vários campos que tem, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Vai somando tudo, até chegar a resultante, certo? Mas é raro ter esse tipo aqui, ó. Normalmente as questõezinhas que envolvem campo elétrico tratam de 2, gerados por 2 cargas. Quer ver, ó? Uma situação comum é essa que a gente vai ver nesse desenho próximo aqui, ó. Olha só, deixa eu dar uma apagada. Galera, nessa aqui eu tenho 2 cargas, ó, gerando campo elétrico nesse ponto P. E ele pergunta normalmente nesse tipo de questão, ó, como que é o campo gerado pelas 2 cargas nesse ponto? E qual que é a resultante dos 2 campos? Galera, para desenhar um campo elétrico, o cara sempre tem que traçar uma reta que sai do meio da carga e vai até o ponto. Lembra?
o campo elétrico sempre vai ser na direção dessa reta. Ó. O cara segue o pontilhado para desenhar o campo elétrico. E a gente já viu antes, né? O campo sempre sai de uma carga positiva e entra numa carga negativa. Então o cara traça a reta e aqui, ó, aqui ele começa a desenhar o vetor campo elétrico. Nesse ponto, beleza? Na direção dessa reta. Se essa carga for negativa, o campo entra nela, então vai apontar aqui, ó, inclinado para a esquerda. Se essa carga for positiva, e ela é positiva, o campo sai dela, então a gente vai desenhar ela aqui, ó, inclinada para baixo. Beleza? E para a direita. Esse é o campo elétrico, ó, deixa eu marcar aqui. Vamos chamar isso aqui de carga 1. Esse é o campo elétrico gerado pela carga 1. Ó, na direção nesse sentido, né? Na mesma inclinação, ó, da reta que liga a carga até o ponto. Daí o cara faz a mesma coisa com a carga 2. O cara traça um pontilhado até o ponto, que normalmente já está, ó, carga 2. Beleza? Se a carga é positiva, o campo sai. Então eu vou ter aqui uma reta, ó, volta, inclinada para cima, nessa mesma direção aqui, certo? Eu vou conhecer o ângulo entre os dois vetores e ele pode pedir para eu traçar a resultante, daí tem que usar paralelograma. Eu vou passar, deixa eu botar aqui só E2, campo gerado pela carga 2, beleza. Daí eu vou traçar aqui na ponta de E2 uma reta paralela E1. E na ponta de E1, na ponta de E2 uma reta paralela E1. E na ponta de E1 uma reta paralela E2. Lembra, o cara faz um paralelograma. E vamos ter aqui, ó, o campo elétrico resultante. Esse daqui, ó, é o campo elétrico resultante. Beleza? Se eu souber o ângulo, eu vou usar aquela equação gigante, ó, campo elétrico resultante é igual a raiz quadrada de campo 1 ao quadrado, mais campo 2 ao quadrado, mais 2 vezes campo 1, vezes campo 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ô, Zé, que chato isso. Mas não tem jeito, galera, tem que fazer. Zé, e se uma carga for negativa? Galera, mesma coisa, ó. O cara vai desenhar, ó, um vetor de cada vez. Você apagar isso aqui, sabe? O cara vai desenhar ali um vetorzinho de cada vez, ó. Vamos embora aqui, ó. Carga elétrica, uma positiva e uma negativa. Certo? Ó, eu quero saber o campo resultante nesse ponto P. Traço uma reta que vai dar carga até o ponto. E da carga positiva o campo é saindo. Então ele acompanha a reta, ó, só que ele começa nesse ponto e ele vai se afastando da carga positiva, saindo da carga positiva. Carga negativa, mesmo esquema, ó. A gente traça a reta pontilhada e o campo é nessa direção, ó, da reta pontilhada. Só que carga negativa, o campo é entrando, né? Então esse campo aqui, ó, ele vai apontar no sentido da carga negativa, entrando na carga negativa. Daí traça na ponta dos dois campos, ó, retas paralelas ao outro, né? Vamos chamar isso aqui de carga 1, carga 1 e carga 2. Então esse aqui é o campo gerado pela carga 1 e esse daqui é o campo gerado pela carga 2. Na ponta de cada campo, ó, a gente traça uma reta paralela ao outro. Na ponta de E2, uma reta paralela a E1. Na ponta de E1, uma reta paralela a E2. Na diagonal, a gente vai ter aqui o campo resultante. Esse vai ser o campo elétrico resultante. Tem um esquema, ó. Se a gente conhecer E1, E2 e esse ângulo aqui, ó, a gente pode usar essa equação. Nesse tipo de questão, ó, é comum esse ângulo ser 120 graus. E daí, Zeca? Daí, ó, se o ângulo for 120 e E1 for igual a E2, o que também é comum, esses dois campos aqui, ó, vão ter o mesmo valor do campo resultante. Vetor não. Vão ter o mesmo valor do campo resultante. Quer dizer, ó, se por acaso o campo 1 vale 5, o campo 2 vale 5, e o ângulo é 120, a resultante não precisa fazer conta não, a resultante também vale 5. Mas só quando esses dois forem iguais e o ângulo 120. Zeca, por que está falando isso? Porque cai bastante assim, ó. Dois vetores iguais e o ângulo 120 graus. A resultante é igual aos dois, ou um dos dois. Beleza?
Cara, vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, ó, e segue os exemplos com atenção, que é importante para dar uma reforçada nesse conteúdo. Primeiro, então, olha só, no esquema abaixo, ao lado, na verdade, agora, né? As duas cargas possuem módulos iguais a 2 microcoulombs. Então vamos marcar aqui, ó, a carga, vamos chamar de 1 e 2, 1 e 2, possuem cargas iguais, as duas, ó, a 2 microcoulombs. Carga 1, carga 2. E a distância entre o seu centro, entre os centros das cargas, vale 20 centímetros. Então essa distância daqui até aqui, ó, de uma carga até a outra, vale 20 centímetros. Determina o campo elétrico resultante no centro da reta que separa as duas cargas. Então, a 10 centímetros de cada uma, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P. Quanto que vale o campo elétrico resultante? Ele vai fazer o seguinte, ó, primeiro a gente vai desenhar cada campo naquele ponto P. Isso, né? Ó, a gente tem que traçar a reta que vai da carga até o ponto. Já fizemos isso, ó, já está aqui no desenho. Ó. Então o campo vai ter direção horizontal. A gente vai começar a desenhar o campo no ponto P. Se a carga é positiva, o campo sai da carga positiva. Então o campo gerado pela carga 1 no ponto P, ó, vai ser para a direita. Tudo bem? E o campo gerado pela carga 2? Traça a reta que vai até o ponto P. Esquece que a carga não existe. Traça a reta que vai até o ponto P. E o campo vai ser de novo horizontal. Carga positiva, o campo sai, né? Então o campo gerado pela carga 2, ó, vai ser para a esquerda, saindo, ó. Essa daqui tu já sabe, sem fazer conta, né? Que para achar a resultante, a gente teria que diminuir campo 1 menos campo 2. Como as duas cargas têm valores iguais e a distância das duas até o ponto é a mesma, os dois campos vão ser iguais. E a resultante dará 0. Zé, que eu queria fazer conta. Podemos fazer, ó. Ó, a distância das duas cargas até o ponto vai ser 10 centímetros. Certo? Beleza? Eu quero calcular os dois campos, né? Então eu tenho que transformar unidades. Aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. E aqui 100 é 10 na menos 2, né? 10 vezes 10 na menos 2, metros, que é igual, né? 10 vezes 10 na menos 2, isso aqui é igual a 10 na menos 1 metros. Tudo bem? Vamos calcular o campo gerado pela carga 1. O campo gerado pela carga 1 é K vezes Q1 sobre D ao quadrado. Então o campo gerado pela carga 1 vai ser 9 vezes 10 na 9, que é o K, vezes Q1, que é 2 vezes 10 na menos 6, sobre a distância, que é 10 na menos 1, ao quadrado. Cara, 2 vezes 9, 18, né? Então o campo 1 vai ficar assim, ó, 18. 10 na 9 com 10 na menos 6, vai ficar 9 menos 6, 3, vezes 10 na 3. 10 na menos 1 ao quadrado é 10 na menos 2. Joga para cima, fica positivo expoente. Então o campo 1 é 18 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Cara, no campo 2, ó, é a mesma carga, a mesma distância. Vai ter exatamente o mesmo valor. 18 vezes 10 na menos 5 newtons por coulomb. Certo? Beleza? Se os dois têm valores iguais, a gente tem que diminuir, ó, a resultante nesse caso dá 0. Galera, esse exemplo aqui é quase igual ao anterior. A única coisa que eu mudei nele é que a carga 2, ao invés de ser positiva, agora ela é negativa. Muda muita coisa, Zeca? Muda bastante, né? Porque olha só, como a carga 2 é negativa, o campo gerado pela carga 1 continua para a direita, ó, porque é saindo da carga positiva, mas o campo gerado pela carga 2 agora
ele vai ser também para a direita. Ele vai estar aqui também no ponto P, ó, só que ele também vai ser para a direita. Sentidos iguais, ó, ao invés de diminuir, a gente vai somar os dois. Beleza? Essa é a mudança, ó, do exercício anterior para esse. Zeca, aqui no meio tem como o campo elétrico resultante ser zero? Não tem, né? Porque esses vetores têm o mesmo sentido, eles não podem se anular. Somando quanto é que vai dar, hein? A gente vai ter que somar 18 vezes 10 na menos 5, com 18 vezes 10, opa! 18 vezes 10 na 5, com 18 vezes 10 na 5, né? 18 mais 18 dá 36 agora, então isso daqui vai dar 36 vezes 10 na 5 newtons por cubo. Ok?